Vou te fazer uma pergunta. E quero que você preste atenção de verdade. Não como quem ouve uma teoria maluca da internet, mas como quem está disposto a sentar com o desconforto de uma possibilidade que ninguém teve coragem de colocar na sua frente antes. E se o que Jesus ensinou aos discípulos, em aramaico, há 2000 anos, descrever com precisão cirúrgica os mesmos princípios que os físicos quânticos só conseguiram formular depois de décadas de experimentos no século XX? Meu amigo, você passou a vida inteira acreditando que religião é uma coisa e ciência é outra, completamente separadas. Seus professores disseram isso. A escola confirmou. A mídia repete até hoje que fé e física não se misturam. Que Jesus foi um líder espiritual. Ponto. Não um filósofo da natureza da realidade. Mas e se essa separação fosse artificial? E se os ensinamentos que foram apagados, retirados dos textos sagrados durante os concílios do século IV, contivessem uma compreensão da realidade que a ciência moderna demorou 2 milênios para alcançar? Nos próximos 20 minutos, você vai entender por que físicos que estudam mecânica quântica começaram a ler os evangelhos apócrifos com outros olhos. E mais importante, vai descobrir por que alguém se deu ao trabalho de remover exatamente esses ensinamentos dos textos canônicos. Mas antes de tudo, preciso te mostrar uma descoberta no deserto egípcio que mudou silenciosamente a história da humanidade. Foi pesquisando sobre isso que eu entendi por que aqui no Mentes Despertas a gente questiona tudo que parece óbvio demais, especialmente quando o óbvio foi construído por quem tinha interesse em simplificar a mensagem. Olha, essa ideia de que Jesus ensinava apenas moral, perdão e amor ao próximo, e nada mais, ela começou a ser cimentada no Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Na época, o imperador Constantino precisava de uma religião unificada para segurar um império romano que estava se esfarelando. Uma religião simples, que não questionasse, que obedecesse sem perguntar. E a forma mais eficiente de garantir isso? Escolher quais textos entravam na Bíblia e quais desapareciam. Dos 45 evangelhos que circulavam nos primeiros séculos do cristianismo, apenas 4 foram escolhidos. Os outros foram proibidos, destruídos, queimados. Bispos que discordaram foram exilados. Daí em diante, a Igreja Católica repetiu. Jesus falava em parábolas simples para o povo simples. Os teólogos confirmaram. A Academia Secular concordou por omissão. E a ideia de que havia algo mais profundo nos ensinamentos de Jesus foi enterrada por quase 16 séculos. Por quê? Porque quando a instituição mais poderosa do Ocidente decide o que é verdade, todo mundo aceita sem questionar. Mas olha só o que não faz sentido nessa versão oficial. Se Jesus ensinava apenas moral básica, por que os evangelhos que foram proibidos, especialmente o Evangelho de Tomé e o Livro Secreto de João, encontrados em Nag Hammadi em 1945, descrevem conceitos que soam extraordinariamente parecidos com o que hoje chamamos de entrelaçamento quântico, colapso da função de onda, campos morfogenéticos. Se eram apenas textos gnósticos sem importância, por que o esforço sistemático de destruí-los? Presta atenção nesse número. Dos 52 textos encontrados em Nag Hammadi, pelo menos 7 descrevem a realidade como uma construção mental. Exatamente o que a interpretação de Copenhague da mecânica quântica formulou. Em 1927. 2000 anos de diferença. As mesmas conclusões. Então, se Jesus não ensinava apenas moral, o que ele ensinava de verdade? Existe um conceito que os gnósticos cristãos do século I já articulavam com uma precisão estranha, desconcertante até.
Eles chamavam de gnose, conhecimento direto da natureza da realidade. Não crença mediada por instituição, experiência direta. Hoje, físicos como David Bohm chamam de ordem implicada. A ideia de que a realidade que vemos é apenas a superfície de uma estrutura de informação muito mais profunda. Eu chamo de física do reino. A ideia é esta, e eu vou pedir que você segure essa ideia na cabeça por um momento. Jesus não estava descrevendo um lugar geográfico quando falava o reino dos céus. Estava descrevendo um estado da realidade, um nível de existência onde a separação entre observador e observado desaparece, onde a consciência não assiste à realidade. A consciência participa da construção da realidade. Isso significa que frases como "o reino de Deus está dentro de vós" não são metáforas espirituais. São descrições funcionais de como a consciência se relaciona com o substrato quântico da existência. E peça e receberá não é uma promessa mágica, é uma descrição do efeito do observador. A intenção consciente colapsa possibilidades em manifestações específicas. Parece revolucionário quando você ouve, né? Mas pensa bem. Por que um mestre do século I, numa região rural da Galileia, descreveria a estrutura da realidade em termos que os camponeses entendessem, a não ser através de metáforas que só geração após geração de avanço científico conseguiria decodificar? E isso não é especulação minha. O físico teórico Amit Goswami, da Universidade do Oregon, escreveu em 1993 que a mecânica quântica e o misticismo contemplativo, incluindo os textos cristãos primitivos, chegam à mesma conclusão sobre a primazia da consciência. Greg Braden, pesquisador de história antiga e ciências, documentou em 2004 paralelos específicos entre textos do Mar Morto e equações de campo quântico. E o físico John Wheeler, que trabalhou com Einstein, formulou nos anos 80 o conceito de universo participativo, onde o observador não apenas assiste, mas cria. Exatamente o que os ensinamentos apócrifos descrevem. A informação estava lá. Todo esse tempo. Só não era conveniente divulgar. E eu não vou só te dizer isso. Vou te provar. Com história, com física, com os próprios textos de Jesus. Começando com algo que vai te deixar sem resposta. Vamos começar pelo que está escrito, com as próprias palavras. No Evangelho de Tomé, um dos textos descobertos em Nag Hammadi em dezembro de 1945 por um camponês egípcio chamado Muhammad al-Saman, que literalmente tropicou numa jarra de cerâmica enterrada no deserto, Jesus diz algo que não encontra paralelo em nenhum dos 4 evangelhos canônicos. Escuta com atenção. Quando você fizer os dois se tornarem um, e quando você fizer o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então você entrará no reino. 2 se tornarem um. Interior e exterior indistinguíveis. Isso é, palavra por palavra, a descrição do entrelaçamento quântico. 2 sistemas que, uma vez conectados, deixam de ter estados independentes. O que acontece com um afeta instantaneamente o outro, independente da distância. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, em 1935, e ficou tão incomodado com a implicação que passou os últimos 20 anos da vida tentando provar que estava errado. Não conseguiu. E não era só o Evangelho de Tomé. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956, descrevem práticas dos essênios, uma comunidade judaica com a qual Jesus provavelmente conviveu na juventude, que visavam exatamente dissolver a barreira entre percepção interior e realidade exterior. Civilizações e comunidades separadas por séculos, sem contato entre si, chegando na mesma conclusão. A realidade responde à consciência.
Coincidência? Ou alguém sabia de algo que levou 2000 anos para ser formalizado em equações? Vou ser sincero. Textos antigos são fáceis de interpretar de qualquer jeito. Eu sei disso. Então deixa a física moderna falar. Em 1927, no Congresso de Solvay, na Bélgica, os maiores físicos do mundo se reuniram para discutir um problema que estava destruindo a física clássica. O problema era este: elétrons, quando não são observados, comportam-se como ondas. Existem em múltiplos lugares ao mesmo tempo, em superposição de estados. Mas quando são observados, colapsam para um ponto específico. A medição não detecta a realidade. A medição cria a realidade. Niels Bohr, pai da interpretação de Copenhague, concluiu: não é possível separar o fenômeno do ato de observar. Em 1964, o físico John Bell provou matematicamente que partículas entrelaçadas comunicam informação instantaneamente, violando toda a lógica espacial. Em 1982, Alain Aspect confirmou isso experimentalmente. Mas foi o experimento da dupla fenda que mudou tudo de forma mais dramática. Elétrons disparados em direção a uma placa com duas fendas criam um padrão de interferência. Se comportam como ondas, passando pelos dois buracos ao mesmo tempo. Mas quando um detector é instalado para identificar por qual fenda o elétron passa, o padrão de interferência desaparece. O simples ato de observar colapsa a onda em partícula. Não é filosofia. É resultado de laboratório replicado milhares de vezes em décadas diferentes. O observador participa da criação da realidade. Agora leia de novo o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. E no Evangelho de Tomé, se você der forma ao que está dentro de você, o que você deu forma, o salvará. A consciência focada, a intenção, colapsa possibilidades em manifestações. Isso não é misticismo, é o mecanismo central da física quântica. Esse paralelo nunca chegou ao noticiário das 8. Eu só comecei a juntar essas peças porque um físico que acompanha o Mentes Despertas me mandou um paper acadêmico rejeitado por 3 revistas científicas. Não por erro metodológico, mas porque, nas palavras de um dos revisores, as conclusões são filosoficamente inconvenientes. Filosoficamente inconvenientes. Eles falaram isso com todas as letras. Dados são convincentes, mas nada supera quando você vê funcionando na vida de pessoas reais. Deixa eu te contar sobre o Dr. Joe Dispenza. Ele era um quiroprático comum, nada de especial, quando em 1986 foi atropelado por um carro durante uma competição de triatlon na Califórnia. 6 vértebras fraturadas. Os médicos foram diretos: cirurgia imediata ou paralisia permanente. Ele recusou a cirurgia. Durante 9 semanas, deitado, sem se mover, ele usou exclusivamente visualização mental, reconstruindo a imagem de sua coluna vertebral, vértebra por vértebra, por horas por dia. Todo dia. Todo dia. Resultado: em 9 semanas e meio, estava de pé, sem cirurgia. Isso poderia ser descartado como caso isolado. Mas Dispenza passou os 30 anos seguintes estudando o mecanismo. Documentou mais de 3.000 casos de remissão espontânea, câncer, esclerose múltipla, diabetes, em pacientes que alteraram seus estados mentais de forma intencional e sustentada. Publicou na Frontiers in Neuroscience em 2020, não numa revista esotérica, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo. O que Jesus chamou de cura pela fé não é magia. É o observador quântico reconhecendo que o corpo é um campo de possibilidades e intenção consciente colapsa esse campo em direção à saúde. Padrão demais para ser coincidência. Mas sabe o que é mais interessante ainda?
quem você menos esperaria, já aplicava isso conscientemente. Você sabia que o Programa Espacial Americano tem pesquisas sobre estados alterados de consciência e influência sobre sistemas físicos? Em 1970, não é fake, isso é público, a CEPRIFUA financiou o projeto Stargate, 2 décadas de pesquisa sobre percepção remota. Participaram físicos do Stanford Research Institute. Os resultados foram classificados por 25 anos. E no campo corporativo, o HeartMath Institute, em Boulder Creek, Califórnia, financiado por grandes corporações de saúde, documentou que estados emocionais coerentes geram campos eletromagnéticos mensuráveis que influenciam o DNA de outras pessoas na mesma sala, sem contato físico. As instituições mais avançadas e os lugares com mais recursos do planeta estudam silenciosamente o que Jesus descreveu publicamente 2000 anos atrás. A diferença é que eles não falam abertamente. Por quê? Isso nos leva ao próximo ponto. Olha o que a gente juntou até aqui. Os textos proibidos pela Igreja em 325 depois de Cristo descrevem a primazia da consciência sobre a matéria. A física quântica do século XX chegou à mesma conclusão a partir de experimentos rigorosos de laboratório. Casos documentados em revistas científicas de primeira linha mostram consciência influenciando biologia. E instituições secretas do governo e da elite corporativa estudam isso ativamente, em silêncio. Tudo apontando na mesma direção. Então, por que isso não é ensinado nas escolas? Por que não está nos púlpitos? Por que seu pastor nunca mencionou? Por que sua professora de física nunca conectou esses pontos? A resposta não é bonita. Para entender por que isso é escondido, você precisa seguir 2 interesses separados que convergem no mesmo resultado. Primeiro, a igreja institucional. Quem ganha com uma fé passiva, mediada por clérigos, baseada em obediência e dependência? A própria instituição eclesiástica, que ao longo de 16 séculos construiu o maior acúmulo de poder político e riqueza material da história ocidental. Em 2023, apenas o Vaticano possuía um portfólio de ativos, estimado em 8 bilhões de euros. 8 bilhões. E isso sem contar propriedades imobiliárias ao redor do mundo. Agora pensa comigo. Se os fiéis entendessem que a consciência tem acesso direto ao divino, que o reino de Deus está dentro de vós, é uma instrução funcional, não metáfora, a mediação clerical se tornaria desnecessária. Não há negócio sem dependência. Segundo, a ciência materialista. A academia do século XIX construiu uma fortaleza filosófica chamada materialismo científico, a ideia de que apenas a matéria é real, que consciência é subproduto da biologia. Qualquer pesquisa que sugerisse o contrário foi ridicularizada. Seus pesquisadores marginalizados. E como eles garantem que o cruzamento entre física quântica e consciência não entre no mainstream? Primeiro, revistas científicas rejeitam sistematicamente papers que conectam física quântica e consciência, não por falha metodológica, mas por inadequação conceitual. Exatamente o que aconteceu com o paper que mencionei. Segundo, cursos de teologia formam pastores sem acesso aos textos apócrifos, como se o Evangelho de Tomé simplesmente não existisse, apesar de ser mais antigo que os evangelhos de Mateus e Lucas. Terceiro, quem questiona publicamente é rotulado. Pseudociência. Nova era. Categorias que encerram o debate antes que ele comece. Funciona há 1700 anos. E quem paga o preço? Você. Você que nunca teve acesso ao Evangelho de Tomé na catequese. Você que aprendeu física sem nunca ouvir que o observador cria a realidade. Você que foi ensinado que fé e razão são opostos, quando os próprios textos mais antigos sobre Jesus
sugerem que ele ensinava exatamente a integração dos dois. Eu sei que é difícil ouvir isso. Eu também fiquei com raiva quando entendi o tamanho da supressão. Mas raiva sozinha não resolve. O que resolve é saber. E você já sabe. Agora falta entender o que fazer com isso. Chega de teoria. Vou ser direto. 3 práticas concretas, diretamente derivadas dos ensinamentos apócrifos de Jesus, com correspondência direta em mecanismos da física quântica e neurociência contemporânea. Não precisa de dinheiro. Não precisa de equipamento especial. Só de atenção e consistência. Passo 1. A prática do interior-exterior. Vem diretamente do Evangelho de Tomé, dito 22. Funciona assim. Escolha um estado que você quer manifestar. Saúde, clareza mental, uma resolução de conflito. Agora, e isso é o pulo do gato, em vez de pedir que isso aconteça, sinta como se já tivesse acontecido. Não visualize como espectador olhando de fora. Coloque-se dentro da experiência. Sinta o alívio no peito, a respiração mais aberta. Aquela sensação no corpo de quando algo que você queria muito se realiza. Sabe aquela leveza? É isso. Por que funciona? A neurociência chama de simulação somática. O sistema nervoso não distingue com clareza entre experiência real e imaginada com detalhe suficiente. O Dr. Andrew Huberman, de Stanford, documentou que estados emocionais antecipatórios ativam vias dopaminérgicas idênticas às da realização real. O corpo começa a responder ao estado imaginado como se fosse verdadeiro. Jesus chamava de oração em espírito e verdade. A física chama de colapso da função de onda pelo observador. Começa por aqui. 5 minutos. Hoje. Passo 2. A leitura direta dos textos. A maioria das pessoas nunca leu o Evangelho de Tomé. Isso inclui a maioria dos cristãos praticantes. Está disponível gratuitamente online, traduzido do copta, a língua em que foi encontrado. São 114 ditos de Jesus, sem narrativa, sem milagres, sem teologia intermediada. Só os ensinamentos. O que você faz? Leia um dito por dia. Não como devoção religiosa, como experimento filosófico. Depois de cada dito, escreva em uma frase o que ele descreve sobre a natureza da realidade. Dica: comece pelos ditos 3, 22, 77 e 108. São os que têm paralelos mais evidentes com física quântica e neurociência da consciência. Pessoas que fizeram isso relataram mudanças na percepção de causalidade. Eventos que antes pareciam aleatórios começam a revelar padrões, dentro de 2 a 3 semanas de prática regular. Passo 3. Prática de coerência cardíaca. Esse é para quem quer ir mais fundo, e é o mais poderoso dos 3. O coração gera um campo eletromagnético 60 vezes mais potente que o do cérebro. Quando o ritmo cardíaco entra em coerência, padrão regular e suave, associado a estados de gratidão genuína, compaixão, amor, esse campo se expande e literalmente influencia a fisiologia de pessoas próximas. O HeartMath Institute documentou isso exaustivamente. O que Jesus chamou de amar ao próximo pode ter um mecanismo físico mensurável que vai muito além da metáfora. A prática: respire 5 segundos para dentro, 5 segundos para fora, por 5 minutos, enquanto evoca intencionalmente um estado de gratidão genuína. Não performance. Algo real pelo qual você é grato de verdade. Se você aplicar o passo 1 e o passo 2 primeiro, vai chegar aqui com muito mais consistência. O campo interno já estará treinado. Atenção! Os 2 erros que derrubam todo mundo. Erro 1. Fazer isso como ritual mecânico, sem estado emocional real. A física é clara. O observador precisa estar genuinamente engajado. Simulação sem sentimento não colapsa nada. Como evitar?
Escolha apenas estados que você realmente quer, não os que acha que deveria querer. Erro 2. Esperar resultado em 3 dias e desistir. O Dr. Dispenza documentou que mudanças neurológicas mensuráveis levam em média 8 semanas de prática regular. Como evitar? Comprometa-se com 60 dias antes de avaliar. Se você evitar esses 2, já está na frente de 95% das pessoas que tentam e abandonam. O que esperar? Nas primeiras 2 semanas, mudanças sutis na qualidade do pensamento, maior presença, percepção mais aguçada de sincronicidades. Depois de 60 dias, alterações mensuráveis em padrões de resposta ao estresse, sua variabilidade de frequência cardíaca vai melhorar. Com consistência, o que Jesus chamou de o reino que está dentro começa a parecer menos metáfora e mais descrição funcional de um estado de consciência acessível. Não é magia. É neurologia quântica funcionando a seu favor. Vamos recapitular o que você descobriu hoje. Você entrou aqui acreditando que religião e ciência são domínios opostos, que Jesus ensinava moral simples para um povo simples e que física quântica não tem nada a ver com textos sagrados. Descobriu que 45 evangelhos foram produzidos nos primeiros séculos do cristianismo e que apenas 4 sobreviveram à seleção política de Niceia. Que os textos proibidos descrevem a realidade em termos que só a física do século XX conseguiu formalizar. Que experimentos de laboratório replicados por décadas mostram o observador participando da criação da realidade. Que casos documentados em revistas científicas de primeira linha confirmam consciência influenciando biologia. E que há um silêncio calculado, de 2 lados, que não quer que essas pontes sejam feitas. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria, incluindo a maioria dos cristãos e a maioria dos físicos, nunca foi incentivada a conectar. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora faz parte de um grupo pequeno que recusa as divisões artificiais construídas por quem se beneficiava de cada lado, ignorando o outro. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? E isso é só o começo. Tem muito mais sobre o Evangelho de Tomé, especificamente os ditos que descrevem o que hoje chamamos de campo unificado e não localidade, que não consegui cobrir aqui. Se você quer que eu mergulhe nisso num próximo vídeo, comenta aqui embaixo a palavra quântico. Isso me diz que você quer ir mais fundo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais gente que está pronta para ouvir. E se inscreve no canal para não perder o que vem pela frente. Jesus não foi simplificado porque era simples. Foi simplificado porque o que ele realmente ensinava era poderoso demais para deixar nas mãos de cada pessoa. Nos vemos no próximo.